Nada na vida se perde. Quando erramos, adquirimos aprendizado. Quando corrigimos um erro, adquirimos conhecimento, e quando ajudamos alguém a corrigir um erro, demonstramos sabedoria. Estudos comprovam que os vikings chegaram à América antes dos espanhóis e dos portugueses. Isso explica de onde veio o nome Brasil. A árvore Brasil da crença nórdica deu nome ao pau-brasil, que nomeou o país durante a colonização. Antes de receber o nome de Brasil, nosso país teve 8 nomes. Pindorama, nome dado pelos indígenas. Ilha de Vera Cruz, em 1500. Terra Nova em 1501 e Terra dos Papagaios também em 1501. Terra de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz, as duas em 1503. Após encontro com os vikings, Terra Santa Cruz do Brasil e Terra do Brasil em 1505. Por fim Brasil, desde 1527. A complementar, não foi os colonizadores que deram o nome mas sim os vikings muito antes quando chegaram aqui e o desbravaram de cabo a rabo apelidando ele assim, portanto Vasco da Gama com sua fragata devem ter num dado momento cruzado com eles e por consequência, saíram sem cuecas. Os vikings devem ter dito o nome nomeado por eles, então foram só acrescentando naqueles que já tinham colocado como descrito, até ficar como conhecem hoje, Brasil. Para entender por completo vai um resumo aí. A primeira pessoa a viajar até a Europa tendo nascido no continente americano é possivelmente uma mulher, que os vikings teriam levado para a Islândia há mais de 1000 anos, segundo um estudo realizado por cientistas espanhóis e islandeses. Essas conclusões sustentam a teoria de que o grupo chegou ao continente americano muitos séculos antes de Cristóvão Colombo ter descoberto o Novo Mundo. O Instituto de Pesquisas Científicas da Espanha CSIC informou que análises genéticas realizadas em cerca de 80 pessoas vindas de 4 famílias islandesas mostraram que os indivíduos possuíam um tipo de DNA que é apenas encontrado nos ameríndios ou pessoas nascidas na Ásia Oriental. Pensamos primeiramente que o DNA tinha vindo das famílias asiáticas que se estabeleceram recentemente na Islândia, declarou um pesquisador do CSIC, Carlos Lalueza Fox. Mas quando as árvores genealógicas foram estudadas, descobrimos que as 4 famílias descendiam de ancestrais que viveram entre 1710 e 1740. Vinham da mesma região do sul da Islândia, acrescentou. A linha genética descoberta, chamada de C1E, é mitocondrial, o que quer dizer que o gene foi introduzido na Islândia por uma mulher. Sabendo que a ilha foi virtualmente isolada a partir do século X, a hipótese mais verossímil é a de genes correspondentes de uma mulher de origem ameríndia que foi levada do continente americano pelos vikings por volta do ano 1000. Os pesquisadores tiveram acesso aos dados da Companhia de Code Genetics, situada em Reykjavik. A equipe de cientistas espera encontrar este mesmo DNA de origem ameríndia em outras pessoas provenientes da população islandesa, começando pela região situada ao redor da geleira Vatnajökull, no sul do país. O relatório redigido pelos cientistas do CSIC e da Universidade da Islândia foi publicado no American Journal. Eles chegaram à América antes de Colombo, deixaram profundas marcas na Europa e criaram longas rotas de comércio. Mas isso foi ofuscado pela lendária violência de seus ataques. Os vikings não eram apenas senhores da guerra, afirma a arqueóloga dinamarquesa, Elsie Roisdahl, no livro The Vikings, que obviamente ficou sem edição no Brasil. Eles também eram exploradores que colonizaram terras até então desabitadas do Atlântico Norte, Ilhas Faroé, Islândia e Groenlândia. Também foram os primeiros europeus a chegar à América. Apesar de os vikings terem superado o navegador Cristóvão Colombo em 5 séculos, desde a última vez que saquearam o país, a fama de implacáveis permanece sendo a sua imagem mais forte. A invasão de Lindisfarne foi só o começo. Ela marcou o início da Era dos Vikings. Entre o fim do século 08 e a metade do século 11, boa parte da Europa foi aterrorizada pelos guerreiros escandinavos. Como toda crença tem seu lado negro, assim como o cristianismo tem o satânico, com a deles era a mesma coisa. Isso explica toda a falsidade ocultada que derrubou a crença tornando ela mito, fazendo ela ser esquecida. Outra explicação para isso são os tesouros vikings com vestígios e pedaços do Ragnarok, um dos maiores legados da crença nórdica, que mostra pontos cruciais relacionados ao fim dos tempos,
que provavelmente queriam esconder para alterar as escrituras, assim como tentam há muito tempo com o cristianismo e outras crenças. Em vastas terras que hoje pertencem à Suécia, Dinamarca e Noruega, os vikings viviam da agricultura, da pesca e do comércio de peles, madeira, trigo, peixes, metais e, eventualmente, de escravos. A sobrevivência era bastante complicada, porque os recursos eram escassos e um frio de ranger os dentes. O contrário do que ocorreu em boa parte da Europa, os vikings nunca sofreram uma invasão romana. Por causa disso, eram bem diferentes dos outros povos do continente. Eles compartilhavam a mesma cultura, mas não formavam uma sociedade unificada. Para finalizar, eles nunca foram vencidos pelos romanos, muito menos extintos em Roma. Eles se converteram ao cristianismo. Os vikings até este exato momento estão invictos, mantendo o título de implacáveis. O fim dos ataques vikings coincidiu com o avanço do cristianismo entre eles e não por obrigação, como aconteceu aqui com os índios. Nas Ilhas Britânicas, os nórdicos que não foram expulsos acabaram se adaptando à cultura e à religião local. Na Inglaterra, por exemplo, é raro encontrar túmulos pagãos construídos depois do ano 950, mas você já sabe o motivo. Ao fim do século X, muitos moradores da própria Escandinávia já eram cristãos. Com a nova religião, o ímpeto por conquistas se dissipou. Mas jamais foi esquecido, permanecendo em lendas contadas até hoje nos locais onde houve colônias vikings. Provavelmente isso não vai parar nas escolas, já que, como viram, Cristóvão Colombo não era um santo, está bem longe de ser. Era bem sujo, por sinal, chegando a tentar se passar por Messias, coisa que não mostram nos livros. Ou será que foi uma pegadinha dos vikings que chamavam a fragata de Vasco da Gama de os Periquitos do Pascoal? Isso nunca iremos saber, mas podemos ficar felizes por Vasco da Gama e sua fragata não terem perdido a vida nos encontros que tiveram com os escandinavos, assim dando um nome digno à nossa pátria, que carrega em seu nome um pedaço da crença dos vikings, que nomeou um pau, com um pedaço do nome da árvore Yggdrasil, uma árvore colossal que é o eixo do mundo na cosmologia nórdica, como pau-brasil, o maior símbolo do nosso país. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado!